Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura no livro de Êxodo. Vamos ler os capítulos 9 e 10. No livro dos Salmos, vamos ler o Salmo 30 e vamos ler também Marcos capítulo 2. Ok? Vamos orar? Santo Deus, Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, neste dia, por podermos estar sempre na Tua presença, Senhor. Ter o Senhor ao nosso lado, nos ajudando, nos guiando. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. E ilumina nossa mente, nosso coração, nos torna dispostos, ó Deus, para Te conhecer cada vez mais, Te ouvir e Te amar cada vez mais, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesta leitura, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os capítulos 9 e 10 continuam narrando as pragas que Deus mandou para o Egito. Chegaremos até a 9ª praga. Começamos com a 5ª, aqui no início do capítulo 9. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre a terra, sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem, em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor,
deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Porque toda a terra do Egito, por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e a seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Eu gostaria de destacar aqui no versículo 29, aqui a expressão, para que você saiba que a terra é do Senhor. E também, aqui em cima, esqueci de memorizar o versículo. Aqui, ó, versículo 14. Para que você saiba que em toda a terra não há ninguém semelhante a mim. Tem um objetivo tudo isso. Toda essa destruição, todas essas pragas, toda essa tragédia na vida, na nação do Egito. O objetivo era para que Faraó soubesse que não há ninguém semelhante a ele. Não há quem possa ser comparado a Deus. Não há quem esteja no domínio, no governo, no controle de todas as coisas, senão o Senhor. E aqui, né, para que saiba que a terra é do Senhor. Quer dizer, a terra tem um dono. A terra tem um dono. E os homens não são donos da terra. Agem como se fossem, mas não são. A terra inteira pertence ao Senhor. Capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios. Olha só, tudo isso é uma zombação de Deus. Zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Olha só, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Essa é a terceira vez nesses dois capítulos, para que você saiba, para que você saiba, para que vocês
saibam. No livro de Ezequiel, estou me lembrando aqui, acontece muitas vezes ao longo de todo o livro, é um livro bem extenso, aparece inúmeras vezes, para que se saiba, tal, 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 tal. Então, os feitos de Deus na história, os feitos de Deus no mundo, têm objetivos claros, para que as pessoas saibam determinadas coisas a respeito de Deus. Versículo 3. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adorem. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou e o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Olha o conselho daqueles homens, né? Muito interessante. Eles já estavam assim se esforçando mesmo para convencer Faraó a deixar o povo ir, porque a situação realmente estava caótica. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isto o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. O Faraó tentou falar: deixa, vai vocês, vai os homens, mas eu não vou permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Né? Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra, e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído, e não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga. Versículo 21. Então o Senhor disse a Moisés:
estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir também com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Aqui então encerrou a nona praga e o próximo capítulo vai descrever a 10ª e última praga. Agora vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 30. Salmo de Davi, cântico de dedicação da casa. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Salmo 30, que seja essa a minha oração e a tua oração no dia de hoje. Louvado seja o Senhor. Marcos, capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração:
Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se, tome o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a tua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. A gente vê nas histórias de milagres de Jesus que sempre ele apontava para algo mais profundo, mais grave e mais perigoso do que a situação em que a pessoa estava vivendo. O problema maior daquelas pessoas não era aquilo que elas estavam experimentando em termos de sofrimento. Nem mesmo a paralisia, nem mesmo a cegueira, nem mesmo a morte de alguém querido, a febre ou qualquer outra coisa. O que havia de mais grave, e Jesus destacava isso no seu ministério, era a condição espiritual daquelas pessoas. Era o fato delas serem pecadoras. A pior doença que nós temos é o pecado. E é para essa doença que nós mais precisamos de um remédio. Jesus, como fez aqui com o paralítico, ofereceu primeiramente o maior e o melhor dos remédios que poderia alguém receber: o perdão. O perdão. É o que ele diz aqui: filho, os seus pecados estão perdoados. Ele não precisaria de mais nada aqui. Ele já tinha o maior dos seus problemas absolutamente resolvido. Mas para que se manifestasse diante daquelas pessoas a autoridade de Cristo para perdoar pecados, ele ainda assim foi lá e disse ao homem: levante-se, pega o seu leito e vá para sua casa. E ele se levantou, pegou o seu colchonetezinho, sua caminha ali e foi para sua casa, andando. Quando nós nos aproximamos de Jesus, por vezes a nossa sensação é que os nossos problemas são os maiores possíveis, né? Sejam problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento com as pessoas, ou às vezes dentro da nossa própria casa, na nossa família. Mas a gente precisa se lembrar que nosso maior problema não são esses. Nosso maior problema é o pecado. É o fato de sermos pecadores, de estarmos distantes de Deus. E para isso Deus tem um remédio imediato, um remédio instantâneo, um remédio definitivo, que é o perdão. E este remédio está disponível o tempo todo. Nem sempre Jesus vai nos trazer a cura que a gente gostaria, ou a solução financeira, ou a solução para os conflitos que vivenciamos na hora que nós queremos. Mas o perdão é imediato, é definitivo. O perdão está disponível agora. Que bênção. Que bênção. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. Ele se levantou
e o seguiu. Esse Levi é o Mateus, que escreveu o evangelho anterior. Ele era publicano, ele era alguém odiado pelo seu próprio povo. Quando ouviu o chamado de Jesus, ele simplesmente se levantou, deixou tudo que estava ali e seguiu Jesus. A despeito do que isso poderia implicar para a sua vida. Ele atendeu ao chamado de Jesus. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos, ou seja, os saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, ou, entre aspas, aqueles que se acham justos, e sim pecadores. Pecadores. Jesus vem para estar com pecadores. Vem para estar com aqueles que reconhecem que são pecadores, carentes da sua misericórdia e da sua graça. Jesus não veio para os arrogantes. Jesus não veio para aqueles que acham que a sua experiência religiosa, a sua vida religiosa lhes garante qualquer coisa diante de Deus. Jesus veio para aqueles que se sentem nada, que olham para si mesmos e falam e pensam: como Deus pode me amar? Como Deus pôde se entregar por mim, pagar um alto preço pela minha vida? Veja, né, que aquela ideia da doença, né, que eu comentei há pouco, no caso do paralítico, é a mesma temática aqui. Ó. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aqui ele não está falando de doentes físicos. Está dizendo doentes do pecado. Quem é que vai tomar um remédio se não acreditar de fato que está doente? Tem gente que toma até remédio sem necessidade, né? Os hipocondríacos. Mas porque eles acham que estão doentes, né? Então eles acham que precisam de todos os remédios possíveis, né? E acabam fazendo até mais mal para si mesmos. Mas, de modo geral, ninguém toma remédio se não estiver convicto que está doente. Tem gente até que demora muito para buscar tratamento, né? Tenta se convencer que não está doente. Mas o fato é que para alguém tomar remédio, estou dizendo em linhas gerais, né? O comum. Para alguém tomar remédio tem que saber, tem que ter convicção de que está doente. E funciona assim no Evangelho, né? Nós somos chamados ao arrependimento. Somos chamados a confessar que nós somos pecadores. Para que então possamos receber o remédio, que é o perdão oferecido por Deus através do seu Filho Jesus. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Já comentei sobre isso quando foi dito lá em Mateus, né? Mateus capítulo 9, a questão do jejum.
Jesus não está dizendo que o jejum não deve ser praticado em hipótese alguma, mas ele está dizendo que um novo jejum estava por iniciar, né? Um novo jejum com novo conteúdo, com novo significado, né? Estaria para ser praticado ainda no futuro por seus discípulos. Um jejum que expressaria a carência, a necessidade de Cristo. Um jejum que não seria uma barganha, não seria um ato sacrificial para conquistar de Deus alguma bênção específica, mas um jejum que seria o quebrantamento da alma, a contrição do coração, a expressão sincera de um desejo por Cristo, pela sua presença, pela sua maravilhosa graça. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito nos sábados? Ele lhes respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Eu creio que estão enganados aqueles que acreditam que o quarto mandamento não é mais válido para o povo de Deus agora, né, no tempo pós-vinda de Cristo. Eu creio que estão enganados. Eu creio sim que o sábado do Antigo Testamento encontra cumprimento em Cristo. Ele é o descanso. No sentido espiritual, né, teológico do sábado, que apontava para um descanso vindouro, isso encontra cumprimento completo em Cristo. Jesus é o nosso descanso. Ele disse: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a alma de vocês. Então, Cristo é o nosso descanso. Porém, o sábado, ele não tinha apenas essa função, ou o quarto mandamento, ele não tinha apenas essa função de apontar para um descanso futuro. Não, ele impunha um dever para o dia, o presente, que era guardar o sétimo dia para descansar, inclusive fisicamente, dos trabalhos. Então, eu acho que a gente precisa lembrar com bastante veemência, né, que Cristo é o nosso sábado, que ele cumpre aquilo que que o povo de Deus sempre esperou. Em Cristo nós temos o nosso descanso definitivo, um descanso que ainda será desfrutado plenamente. Já desfrutamos hoje, já podemos ter descanso em Cristo hoje, mas ainda há algo para o futuro, porque ainda pesa sobre nós as canseiras do pecado. Porém, o quarto mandamento, ele diz respeito a algo que nós precisamos fazer hoje. E eu creio, portanto, que existe sim a necessidade e a elevadíssima importância de guardarmos o dia do Senhor, que na minha concepção, na concepção dos reformados em geral,
transportou-se do 7º dia para o 1º dia da semana, que é o domingo, por conta da obra consumada de Cristo na cruz e da sua ressurreição no 1º dia da semana. Essa foi a leitura de hoje. Vamos registrar aqui, 30º dia de leitura bíblica. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 4 de fevereiro e assim termina então a nossa leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.